Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Antes de sentar, quem pode dizer: Senhor, obrigado pelo teu alimento, através da tua palavra. Diga: eu recebo do meu espírito. Pode sentar mais com gratidão ao Senhor. Tá, obrigado. Se você olhar aqui, tem 5 palavras que talvez dá para você ver daí. Eu tentei colocar grande aqui. Se você quiser escrever alguma coisa, essas palavras elas vão levar a gente a um resultado, tá? Nós vamos ver o que acontece, começando com as percepções. Elas vão gerar uma perspectiva na pessoa. Essa perspectiva vai gerar uma expectativa nela. Essa expectativa gera a atmosfera onde a pessoa está operando. E essa atmosfera vai produzir um resultado. Eu vou ler mais uma vez, Isaías 55, 8, 9, uma palavra bem diferente que Deus fala para nós, que é que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E o Senhor já está falando aqui da perspectiva dele. Ele está falando de como ele vê as coisas. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. E aqui o versículo 9 é mais desafiador, quando ele diz que assim como o céu é mais alto que a terra. Veja só, a diferença é absurdamente grande. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, ou a minha perspectiva, é mais alta do que os vossos pensamentos ou as vossas perspectivas. Eu queria compartilhar algo que o Espírito Santo tem falado comigo sobre o ser humano. Ele precisa da perspectiva de Deus, que é como Deus vê as coisas. Uma das palavras mais centrais hoje vai ser a perspectiva. Só que ninguém adquire uma perspectiva se não for através das suas percepções. Isso é, aquilo que entra em nossos sentidos, aquilo que nossos ouvidos espirituais, hoje eu estou falando dos olhos espirituais, nossa mente capta, e aqui eu diria que é a porta. As percepções, elas são a porta de entrada das coisas. É aqui que tanto Deus quanto o inimigo vai trabalhar. Nas percepções que envolve tudo que a gente tem de captação. Um dos versos que me lembro é Provérbios 4, 23, onde a palavra de Deus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E não só o coração aqui eu quero que vai envolver todas as nossas percepções, é o que chega ao coração. Ele passou pela mente, pelos olhos, pelo pensamento, mas assentou no coração. Isso são as nossas percepções. Quero dizer que o alvo do maligno é as percepções, assim como o alvo do Senhor são as nossas percepções. Aquilo que a gente percebe, como a gente percebe a vida, como a gente percebe as coisas, é muito importante. Se eu fosse você, eu orava sempre nas minhas percepções, porque é aqui que entra, é aqui que vai se formar uma perspectiva. A perspectiva é de onde você vê as coisas, de onde. Tá? E é muito importante isso aqui, porque isso nos leva exatamente ao versículo aqui, onde Deus diz que assim como o céu é mais alto que a terra, são os meus caminhos mais altos que os de vocês e os meus pensamentos. Isso é, de onde Deus vê, é muito acima de onde a gente vê. E a perspectiva que Deus tem é uma perspectiva positiva, é uma perspectiva de fé, é uma perspectiva de vitória, é uma perspectiva boa, mas essa perspectiva, ela nasce num lugar alto, ela está num lugar muito acima da terra, ela está muito acima das razões humanas. O que Deus gostaria é que nós, seus filhos, tivéssemos a sua perspectiva, nós enxergássemos as coisas da mesma forma que Deus enxerga, mas para que a gente possa ver como Deus vê as situações. Isso aqui é uma libertação. Estou falando de libertação hoje à noite. A libertação das percepções,
Você precisa ser liberto aqui. Você precisa ser liberto em suas percepções, o que está entrando aqui, o que está chegando até você. Então, a percepção é o que chega em nossos pensamentos, tá? Nossas perspectivas, elas nos levam pelos caminhos que nós andamos, e nós andamos nesses caminhos aqui com o que vem daqui, com o que chegou em nossa mente. A perspectiva é principalmente o que chega através dos nossos ouvidos. Domingo, eu preguei uma mensagem no Salmo 81, onde Deus, ele fala de uma forma ali tão forte sobre ouvir a voz. Se o povo ouvir a voz do Senhor, o que Deus está querendo é trazer a sua perspectiva em nossos ouvidos, em nossas percepções. Então, ouvir a voz do Senhor é fundamental aqui. Essa é a porta dos ouvidos, a porta do coração, a porta das percepções, onde Deus está tentando trazer a perspectiva dele, de onde ele vê as coisas, a mensagem dele, a informação dele, ele está tentando trazer em nossos ouvidos. Em Marcos 4:9, você não precisa abrir, mas é um versículo bem pequeno que Jesus diz assim, bem-aventurado, ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está mais uma vez falando do poder da percepção. Quem tem os ouvidos para ouvir, porque tem pessoas que não têm os ouvidos. Na verdade, não ter o ouvido não quer dizer que a pessoa não tem, apenas quer dizer que ele está bloqueado com alguma informação negativa, com alguma outra pessoa, com alguma outra voz falando. Antes de prosseguirmos nessa palavra, essa noite, nós podemos parar nesse momento e perguntar: quem está preenchendo as nossas percepções? O que está preenchendo as nossas percepções? Isso é tão importante, porque é isso que vai gerar a nossa perspectiva. Eu vou deixar essas 5 palavras aqui, porque eu vou falando delas ao mesmo tempo. Perspectiva não é nada mais do que fé. É o que você crê, é como você vê, é como você interpreta as coisas. Deus está interessado em nossa perspectiva das coisas. Deus precisa corrigir a nossa perspectiva das coisas. O Senhor sabe o que está entrando em nosso pensamento, em nossa mente. E o que formou a fé que está aí. É nas nossas percepções que nós ouvimos tanto a voz do Senhor quanto a voz do inimigo. Muitos crentes não sabem que eles têm recebido uma perspectiva do inimigo. É como o inimigo vê a situação. E como ele vê, ele está falando o tempo todo. E a pessoa está ouvindo isso, ela está recebendo essa mensagem. O inimigo está falando para a pessoa como ele vê o casamento dela, como ele vê a situação financeira do filho, o que quer que seja, que é uma situação humana. O inimigo tem uma percepção da situação para passar para nós. O inimigo tem uma interpretação do texto da nossa vida. Ele está sempre falando conosco sobre como ele acha que a nossa vida é, como ele crê que a nossa vida é, como ele gostaria que nós pensássemos que a nossa vida é. Ainda hoje, uma pessoa me falou que sempre tem uma voz dizendo para ela que ela tem que desistir, que não vai dar certo. Tem uma voz falando com ela o tempo todo que a vida dela não vai dar certo, que as coisas não vão dar certo. Alguém está trabalhando na percepção da pessoa. Pergunta do Espírito Santo: você já analisou quem trabalha nas suas percepções? A gente precisa observar o que passa em nossas percepções. Uma das orações que a gente precisa fazer sempre é na nossa cabeça, porque as percepções estão na cabeça, como eu insisto sempre com os irmãos, de orar pelo seu ouvido, orar pela sua mente, orar na sua cabeça, ungir a sua cabeça. Salmo 23, verso 5, ele unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, porque esse ungir com óleo, Salmo 23, o verso 5, esse ungir da minha cabeça com óleo, essa unção, ela trabalha na minha percepção e ela me dá a perspectiva do Senhor. Quando ele unge a minha cabeça com esse óleo, o meu cálice transborda. O meu coração
transborda com a perspectiva de Deus. Nós somos seres como uma antena, nós captamos uma perspectiva. Nós temos a nossa, que o ser humano tem a dele. Ele não precisa da do diabo, ele já tem a dele. Mas o diabo, ele tem a dele também para nós. Né? E Deus nos chama para uma perspectiva muito mais alta. Entende? Eu queria que vocês pensassem que a perspectiva de uma pessoa limita ela. Tá? Todas as pessoas estão debaixo da sua própria perspectiva. Eu vou botar uma palavra aqui. A palavra understanding, né? Eu já falei understanding. Eu vou colocar ela como eu gostaria de falar. São duas palavras, né? Em inglês. Understanding. Under é de baixo, né? Stand é onde você está. Understanding. Debaixo do que você está? Você está debaixo da sua perspectiva. Você não consegue funcionar fora dela. Deus gostaria que nós entregássemos as nossas perspectivas ao Senhor todos os dias. Porque nós funcionamos debaixo delas. Nem sempre elas estão alinhadas com a perspectiva do Senhor. Alguém repete comigo as palavras do Senhor em Isaías 55, verso 8 e 9. Essa é a palavra que deve ficar no nosso coração essa noite. Repita comigo. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos. E os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isso é uma tristeza ouvir isso, né? Uma verdade que Deus fala, mas uma tristeza, porque como eu queria pensar como Deus, como eu queria ter os caminhos de Deus, como eu queria andar pela perspectiva de Deus. E aí a situação fica pior quando Deus diz, assim como o céu é mais alto que a terra. Pronto. Agora ficou difícil. Mas isso é para o homem entender que ele precisa buscar a perspectiva de Deus, porque a dele é tão medíocre, a dele é tão pequena, a dele é tão mínima, que Deus está chamando a gente para um pensamento maior. Deixa eu tentar conseguir continuar, senão eu vou me adiantar. Aquilo que nós ouvimos vai formar a nossa perspectiva. Então pergunta, o que você ouviu a vida inteira? E eu estou falando da voz emocional, a voz psicológica, a voz espiritual. O diabo está falando com o ser humano desde o momento que ele nasce. Desde o momento que a criança nasceu, ele está trazendo uma mensagem. A mensagem da rejeição, por exemplo, meus pais me rejeitaram, isso ou aquilo, é uma mensagem que está vindo, que a pessoa está ouvindo, está formando a perspectiva dela. Uma das coisas que Deus fala para nós em sua palavra é o quanto Ele nos ama, certo? Deus nos ama, Deus nos ama. Mas a maioria de nós não acredita nisso, na medida que deveria acreditar, porque nós ouvimos muito o contrário disso a vida inteira. Nossa perspectiva é mais de rejeição do que de aceitação. Uma das coisas que as pessoas que vão no céu, elas falam, ainda essa semana eu conheci mais um pastor americano que passou um tempo no céu. Ele falou que ele ficou 5 horas no céu e lá ele sentia total aceitação. Isso é, a mensagem de Deus que amava ele entrou nele quando ele estava lá. Porque a perspectiva do céu é essa perspectiva de aceitação total. E a pessoa que visita o céu, ela vem com essa perspectiva. Deus realmente me aceita, Deus realmente me ama. Mas nós ouvimos outra coisa a vida inteira em nossa vida. A nossa experiência falou outra coisa para nós. Então, a nossa percepção ela é o alvo do mundo espiritual para criar a perspectiva do maligno em nós. E essa perspectiva que o maligno quer trazer para nós, ela vai gerar em nós uma expectativa. Deixa eu dar um exemplo da expectativa que o diabo gera nas pessoas
lá fora, e talvez já gerou em nós também, ela gera uma expectativa de medo. Expectativa é aquilo que você espera. A coisa entrou pelas suas percepções, ela gerou uma forma de pensar, e agora começa a gerar uma expectativa, uma coisa que você espera. De tanto ouvir a pessoa, de tanto ouvir alguém falar, por exemplo, uma criança que passou a vida ouvindo que você não vai dar em nada, você não vai prestar para nada, você não vai ter sucesso em nada, ela já aprendeu a ter expectativa de que ela não vai dar em nada. Então, ela começa as coisas já sabendo que não vai dar certo. Ela tem uma expectativa. Qual é a expectativa dela? Eu vou fazer isso aqui, mas eu já sei que não vai dar certo. Ela já tem uma fé dentro dela que aquilo vai ser em vão. Eu ouço as pessoas falando isso. Eu conversei com uma pessoa essa semana que ela falou para mim que a vida inteira dela, ela perdeu todos os empregos que ela teve, ela perdeu todos os relacionamentos que ela teve, ela perdeu tudo a vida inteira. E ela já sabia que o tempo de começar um trabalho e perder era 2 meses. Sempre foi. 2 meses foi o máximo que ela ficou, porque algo entrou nas percepções que gerou essa perspectiva, e a expectativa estava clara, era 2 meses para perder as coisas, 2 meses para ficar infeliz num novo trabalho, 2 meses para perder, porque o inimigo gera uma expectativa. Veja que Deus e o diabo estão trabalhando na mesma coisa. Eles estão trabalhando nas percepções da pessoa, e aqui vai depender de qual voz você ouve, de como você consagra o seu coração ao Senhor, de como você guarda o seu coração, porque a maioria das pessoas não sabe guardar o coração, santificar o coração, santificar as percepções ao Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para receber a perspectiva do Senhor, para ter a expectativa do Senhor, porque quem tem a expectativa do Senhor espera o quê? Vitória. Quem tem a expectativa do Senhor espera a vitória. E o resultado é completamente diferente. Por que você espera a vitória? Quem colocou em você a expectativa de vitória? A voz do Senhor, que formou em você essa perspectiva. E que agora dá a você essa fé. Você tem uma fé. A outra pessoa tem medo. A expectativa dela é medo. Eu não vou porque eu tenho medo. Eu não vou falar porque eu tenho medo. Eu não vou porque eu não vou fazer isso. Eu não posso porque eu tenho medo. Quem gerou nela essa expectativa? Nós estamos tendo uma aula de psicologia do lado contrário. Nós estamos indo pelo mundo espiritual para entender o que acontece no psicológico humano. Porque é através do psicológico humano que os demônios entram. E é através do psicológico humano que o Espírito Santo também entra. Porque ele entra no espírito da gente, mas ele começa a falar na alma da gente. Ele começa a nos dar a perspectiva, a interpretação, como a gente interpreta as coisas, como ele interpreta. Então, qual expectativa tem estado dentro de nós? Então, vamos prosseguir aqui. O crente precisa cuidar das suas percepções. O que está entrando nas suas percepções? Irmãos, olha, eu não quero ficar falando muito negativo, mas o diabo fala demais com os crentes. Irmão, o diabo fala todo dia e ele fala toda hora. E os crentes não abrem a boca para repreender ele. Eu estou falando, você tem que parar de tentar repreender o diabo na sua mente. Ele não te escuta. Igual um irmão, ontem foi terça, depois do culto, o irmão veio falar, pastor, o demônio falou para eu voltar a fumar. E depois falou para eu voltar a beber. Ele é novo convertido. Aí eu perguntei, você repreendeu? Eu falei, repreendi sim, repreendi. Eu falei, como você repreendeu? Ele falou, na minha cabeça, na minha cabeça. Aí eu falei para ele assim, só uma novidade para você. Ele não ouviu, tá? Só para você saber que o diabo não ouviu você repreender, então ele não saiu. Você não mandou ele embora. Você ficou pensando nele aqui, mas ele não foi embora. Porque você não deu uma ordem. O inimigo está falando o tempo todo para nós. Nós estamos debaixo de uma mensagem espiritual todo dia. Qual é a voz que tem falado com você? Pausa para você pensar. Pensa aí agora. Que vozes têm falado com você? Eu queria só ajudar você a descobrir a voz, falando para você que
Perspectiva e expectativa, você pode descobrir essas duas aqui nos seus sentimentos. O que você tem sentido? Super animado? Com certeza de que a vida é maravilhosa? E que você é o maior bilionário que existe? E que não tem gente mais feliz do que você? Tem gente achando ruim o que eu estou falando porque não está pensando nisso. Está pensando o contrário. Eu estou falando isso a propósito, só para chocar, para você entender que o que está dentro de você é algo bem negativo. Quem gerou esse sentimento dentro de você? Alguém diz comigo, o diabo está trabalhando. Agora, nós precisamos ajudar a obra do Espírito de Deus. Presta atenção, nós precisamos ajudar a obra do Espírito de Deus. Alguém diz comigo, eu preciso ajudar o Espírito Santo. Sabe por quê? Nós damos muito trabalho para ele. Nós facilitamos o trabalho do inimigo e damos muito trabalho para o inimigo e para o Espírito de Deus. Olha, um dos versículos mais tristes da Bíblia, tem muito versículo triste na Bíblia, vocês já viram eu falar vários deles, não já? Um deles é Efésios 4, 27. Não precisa abrir não, vou falar e vocês terminam. Efésios 4, 27. Não deis lugar, é um dos versículos mais tristes da Bíblia, porque a gente tem essa capacidade de dar lugar, de dar o espaço, de entregar as nossas emoções àquele que está trazendo sobre nós o medo, a derrota, colocando dentro de nós esse sentimento, essa amargura. Ele está formando, gente, que absurdo, ele está formando a nossa perspectiva, ele está formando a nossa expectativa. Eu não posso aceitar que o inimigo faça isso comigo, eu não posso aceitar. Alguém diz comigo, eu não posso aceitar. Mesmo que você está aceitando, você tem que dizer que não pode aceitar. Sabe por quê, irmãos? Um dos objetivos da palavra de Deus é levantar o nosso espírito contra a obra do inimigo em nós. Levantar o nosso espírito contra a obra do inimigo em nós. Se você virar para mim e falar assim, pastor, o inimigo está trabalhando em mim, não. Eu ia te perguntar, por que você está aqui ainda? Você devia estar no céu agora já. Porque você não está no território do Senhor, você está no território do inimigo. Ele está nos assaltando o tempo todo, tentando empurrar em nossas percepções a perspectiva dele e criar em nós a expectativa dele, para que possa gerar em nós a atmosfera onde ele vai trabalhar. Vocês veem que isso é uma sequência inescapável. A atmosfera que muitos de nós trabalham não foi gerada por Deus. Só que as pessoas não... Eu não cheguei lá ainda, por que eu estou lá? Geralmente, não prestamos atenção em nossos ouvidos espirituais. Nós achamos que tudo que nós pensamos é nós que estamos pensando. Presta atenção, irmão. Você tem que sair desse beabá. Nem tudo que você pensa é você. Eu estou acostumado a repreender o diabo na minha cabeça. Você faz isso? Eu vou falar mais uma vez. Eu, pastor Daniel, estou acostumado a repreender Satanás falando na minha cabeça. Você faz isso? Não, pastor. Igual eu estava falando com o irmão ontem, depois do culto de novo. Você repreendeu o diabo? Ele falou, pastor, eu tenho medo de ele manifestar na minha frente. Eu falei, misericórdia. Os crentes são devagar. E aqui a gente está tentando empurrar eles para ver se eles vão mais rápido um pouquinho. Porque você vai falar com o diabo, ele não vai manifestar, aí ele vai sair. Aí ele vai embora. Então, o que nós pensamos é o que nós ouvimos. E esse pensamento veio de uma fonte. Ele não surgiu por si só. Tá? Então, eu queria que você tivesse cuidado com a sedução da percepção. O inimigo, ele trabalha trazendo uma mensagem, ele quer seduzir as percepções, ele quer trazer essa mensagem dele. Eu queria que você soubesse que o diabo tem uma pregação para você todos os dias. Todos os dias ele tem uma mensagem para cada um de nós. Como você está lidando com essa mensagem? Como você está lidando com ela?
Ele está falando com cada um de nós. O tempo todo eu estou atento ao que está passando na minha mente, porque eu quero ouvir a voz do Senhor. Alguém diz comigo, eu quero ouvir a voz do Senhor. Então vamos orar nesse momento. Feche os olhos onde você está. Feche os olhos onde você está e ore. Fala com Deus. Fala com Ele, Senhor, como está as minhas percepções? Senhor, o que tem chegado na minha cabeça? Senhor, às vezes o que eu falo revela o que está na minha cabeça, o que está chegando na minha cabeça. Senhor, alguém pede o sangue de Jesus em nossas percepções. Senhor, nós oramos por nossas percepções. O Senhor nos deu uma antena para captar e nós queremos captar a Tua voz, não a voz do inimigo. Eu oro pela perspectiva de todos nós que estão aqui, a começar por mim. Pai, cobre nossas percepções com o sangue de Jesus. Alguém diz, coloca o sangue no meu ouvido, coloca o sangue no meu olho, nos meus olhos espirituais. Nas minhas percepções, coloca o sangue de Jesus. Santifica, Senhor, as minhas percepções ao Senhor. Agora, vamos continuar. Eu queria que você aprendesse a corrigir a sua perspectiva. Uma das coisas que o crente tem que fazer o tempo todo é ler a Bíblia, porque ali ela corrige a nossa perspectiva. A gente está vendo as coisas de uma forma, e ao ler a palavra, você vai começar a ver as coisas de onde Deus vê. O homem vê do lado dele, o homem vê do interesse humano. Lembra quando o Senhor repreendeu o diabo em Pedro, em Mateus 16, ele diz, você cuida dos interesses do homem, você olha da perspectiva do homem, mas você não está olhando dos interesses de Deus, você não está vendo da perspectiva de Deus. Sua palavra, ela nos ajuda a corrigir a nossa perspectiva, de onde a gente vê as coisas, porque a perspectiva é o que o homem vê. O que ele vê na situação, o que ele vê na pessoa, o que ele vê no momento, o que ele vê sobre o casamento, o que ele vê sobre o cônjuge, o que ele vê. A perspectiva está na visão do homem, tá? A perspectiva fala que o problema está na visão do homem, não na situação. É no que ele vê, é como ele vê a situação, entendeu? Isso quer dizer que o problema está no homem. Isso é, o homem que eu falo é o ser humano, né? Se está nele, se o problema está em nós, se o problema está na perspectiva, porque eu sei que tem problemas nas situações. Só que, dependendo do jeito que você vê a situação, aí é que vira problema mesmo. Não é bem a situação. É como você vê a situação. Isso é muito importante. Porque a gente está vendo algo que está na nossa cabeça vai nos destruir. E Deus, não, isso aí não vai destruir. Isso aí só vai te fortalecer. É uma questão de perspectiva. Então, é preciso orar, Senhor, me dá a tua perspectiva dessa situação. Porque a perspectiva, às vezes, ela se origina na fraqueza do homem, tá? E ela nos rouba a perspectiva do Senhor. O ser humano se apressa, o ser humano fica em pânico, o ser humano fica ansioso. E na precipitação humana, o inimigo nos rouba a perspectiva do Senhor. Porque a perspectiva do Senhor, ela só vem no ritmo do Senhor. Isso é, quando você está na paz de Deus, quando você está na atmosfera de Deus, quando você está na alegria de Deus, quando você está onde Deus está, você passa a ter a perspectiva do Senhor. Alguém diz comigo assim, a situação não mudou, mas a minha perspectiva mudou. Às vezes Deus não precisa mudar a situação. Na maioria das vezes Ele não precisa mudar. Ele precisa mudar a sua perspectiva da situação. Você está vendo, vai me destruir. E o diabo está dizendo, mas é claro que vai. Vou te provar que vai. E olha só como vai. E vai ser hoje. Essa semana. E ele vem. E ele inferniza você. E ele leva aquela perspectiva. Gente, não tem ninguém que explora mais o psicológico do ser humano, as percepções, do que Satanás. Ele é o mestre em explorar as percepções nossas. Porém, Deus gostaria que a voz dele estivesse aqui, para a gente ter a perspectiva do Senhor sobre a situação.
É por isso que a oração corrige a gente, porque ela só corrige... Olha só, você entra no quarto de oração aflito. Todo mundo sabe do que eu estou falando. E a situação está ruim. Você fica 1 hora lá, 2 horas lá, a situação não mudou, mas você sai de lá diferente. Porque Deus mudou a sua perspectiva. O segredo é, quando Deus muda a nossa perspectiva, Ele fica liberado para mudar a situação. Deus primeiro quer mudar a nossa perspectiva. Pastor, aquele homem, e aí os cônjuges, muitas vezes eu tenho que levar cônjuge a pedir perdão para o outro, porque xingou de todo nome, mas xingou mesmo. Pastor, aquele é um capeta, pastor, aquele é um cão endemoniado, xinga mesmo. Estou falando de crente, não estou falando de não crente. Crente que xinga o marido e xinga a mulher. Pastor, aquilo o senhor não sabe que ele é um endemônio. Tá bom. Quando você está falando isso, quando você está nessa situação, Deus pode entrar agora e trazer paz. Vai? Claro que não. Você está na perspectiva do diabo, ainda está falando tudo que ele está dizendo, todo palavrão que ele está mandando você xingar o outro, você está xingando, você está na mão dele. Deus fala assim, estou rachando fora, estou saindo, resolve vocês aí, faz aí do jeitinho que vocês gostam, eu não estou nessa, vocês gostam de operar nessa atmosfera, segue em frente, não estou com vocês. É muito importante que Deus mude a nossa perspectiva. É muito importante que a gente comece a ver como o Senhor vê. E aí, quando você começa a ver como o Senhor vê, a primeira coisa que você faz é mandar o diabo calar a boca. Mentiroso. Tudo que você está falando não tem nada a ver. Aí, quando você está em paz, no meio da tempestade, porque Deus estabeleceu a perspectiva dele em você, aí Deus entrou na situação. Aleluia. Agora, o que ele vai fazer? Mudar a situação. Ele vai mudar a situação. Porque ele mudou a expectativa, ele mudou a perspectiva. Isso é muito importante, operar na atmosfera do Senhor. Alguém diz comigo, a atmosfera traz respostas. A pessoa, essa semana foi uma semana que só é quarta-feira ainda, mas eu já lidei com muitos problemas. E a pessoa dizia para mim, eu preciso entender, eu nunca entendi a minha vida. Eu nunca entendi. Porque eu sempre estive debaixo de uma grande aflição, Eu falei, aí está o segredo. Você nunca vai receber revelação na aflição. Porque você está operando na atmosfera errada. Crente precisa entender como Deus opera. E eu falei para essa pessoa e vou falar para nós hoje à noite. Revelação, ou discernimento, ou resposta, é resultado de paz. É fruto da pureza. Ah, mas os crentes não estão muito preocupados com pureza. Pureza não está na lista número 1. Daqui, ó. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Pureza não está na lista número 1. Por isso que a gente termina operando na atmosfera do maligno, querendo que Deus traga a resposta. E Deus diz assim, tu está pensando que eu sou igual a tu? Tu está pensando que eu opero no mesmo sistema que tu opera? Tu está pensando que no meio dessa brigaiada, no meio dessa confusão que tu existe, eu vou entrar e te dar discernimento? Discernimento é fruto da pureza. Discernimento é fruto da santidade. Discernimento é fruto da limpeza. Discernimento é revelação. Por isso que quando eu estava aflito, 7 anos atrás, eu estava aflito. E eu pedi a revelação. Eu queria compreender o que estava acontecendo. Tá? Uma das coisas que eu falava é, como essa igreja é ruim. Eu falava para Deus, I'm sorry. Para mim, a perspectiva que eu tinha da Bethesda, 7 anos atrás, não era boa.
A minha perspectiva estava sendo formada por percepções que vinham do maligno, a minha expectativa não era boa, e eu estava numa atmosfera de aflição. Aflição. Quando você... Eu escrevi essa palavra, eu quero que você olhe para essa palavra aqui. Por favor, olha para essa palavra. Você já teve nisso alguma vez? Você lembra quantas vezes você está aqui? A sua alma está mais acostumada a estar aqui ou a estar aqui, na paz? Sua alma está mais acostumada, sua atmosfera operacional. Qual é a sua atmosfera operacional? É aflição, dor, angústia, preocupação, ansiedade, tudo isso e um monte mais? Ou a sua atmosfera emocional é gozo, paz e alegria no Espírito Santo, como a palavra de Deus diz, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo. O que ele está falando? Da atmosfera de Deus, o reino de Deus, onde Deus governa, onde Deus responde, onde Deus trabalha, é no gozo, na paz, na alegria e na justiça. Aleluia. Alguém diz comigo, eu preciso vencer a atmosfera maligna. Amados irmãos, eu estou pregando para mim também, pois sou igual a vocês. Eu também sou empurrado pelo inimigo. Ele tenta me empurrar para uma atmosfera dele, porque se ele conseguir fazer eu operar na atmosfera dele, eu mesmo vou contribuir com a obra dele, eu mesmo vou estar do lado dele sem querer, forçadamente, mas eu vou estar longe da atmosfera onde Deus pode me trazer o que eu mais preciso, resposta, discernimento, revelação, compreensão. Quantos de nós está buscando compreensão e não sabe que compreensão é fruto de uma cura? A palavra que Deus falou especificamente para mim, há 7 anos atrás, foi isso aqui: curar para compreender. Você quer compreender, não é? Você quer entender as coisas? Você quer ter o discernimento? Você quer a revelação? Saiba que ela é resultado da cura. O que você tem que pedir é: limpa o meu coração. Eu me arrependo dessa atmosfera maligna que eu estou operando nela. Eu me arrependo dessa depressão. Eu me arrependo dessa raiva, dessa ira. Eu me arrependo da frustração. Tem muito crente que ele não está com raiva porque ele procura não ficar irado. Ele não está com vingança porque ele procura, sabe que essas coisas erradas. Mas ele está vivendo uma frustração tão grande que ele não percebe que ele vive uma atmosfera de frustração o tempo todo. Ou tristeza, que era o meu caso. Não estou com raiva de ninguém, não quero fazer mal a ninguém, não estou planejando vingança para ninguém. Mas uma depressão, uma tristeza. Você pode imaginar o Espírito Santo feliz na atmosfera da tristeza? Deixa eu voltar num exemplo, num dia da minha adolescência. Eu não sei que dia foi do calendário, mas eu lembro daquele dia em que eu estava de mau humor. Mais uma vez, por sinal. E o Espírito Santo falou claro comigo. Ele falou claro comigo. Eu detesto o seu mau humor. Só a minha alegria é que ele falou comigo e que eu ouvi. Porque o que tem de crente que vive de mau humor, mas não escuta o Espírito Santo, não escuta. A atmosfera natural de operação é de mau humor, de irritação, é de impaciência, é de eu estou pronto para atacar e destruir. E você não percebe que o Espírito Santo detesta essa atmosfera. Quando uma pessoa, às vezes ela descreve um sentimento muito negativo para mim, eu pergunto: quem te deu esse sentimento? Ela fica meio assim, mas como assim? Quem me deu esse sentimento? Bem, já que você não entendeu o que eu perguntei, deixa eu perguntar diferente. O Espírito Santo gerou isso em você? Ah, claro que não. Eu falei: tá bom, então caminha comigo. Já que ele não gerou isso em você, quem gerou isso em você? Tipo assim, os crentes eles não percebem
Eles não percebem que nossas percepções são uma porta em que o inimigo está tentando formar em nós uma perspectiva. A forma como o inimigo interpreta a situação, ele está dando essa forma e os crentes estão comprando, e aí cria uma expectativa. Eu já sei quem te deu esse preconceito. O diabo deu o preconceito. Eu vou para o culto, mas eu já sei que não vai acontecer nada. Quem te deu essa incredulidade? Quem te deu isso? Quem te deu aquilo? Quem te deu essa expectativa negativa? E aí, você vem numa atmosfera que é totalmente contrária à atmosfera de Deus e você quer? Não vai ter. Não vai ter. Porque o resultado, ele é o resultado de Deus entrar aqui, de Deus formar aqui, de Deus trabalhar aqui, de Deus estar trabalhando aqui. E aí vai ter o resultado. A perspectiva do homem, muitas vezes, é gerada pelos demônios. Quantas vezes, presta atenção que eu vou falar, para se livrar de uma perspectiva negativa, você tem que primeiro repreender um demônio. Vou repetir o que eu falei um pouquinho mais devagar, menos empolgado, para você ouvir. Quantas vezes, para mudar uma perspectiva negativa dentro de você, você e eu vamos ter que repreender um ou mais demônios. Que demônios estão trabalhando nessa perspectiva? Alguns exemplos. Ciúme. Qual a perspectiva que ele dá? Fulano está me traindo. Não está traindo coisa nenhuma, não está nem pensando, mas ele está criando essa perspectiva. Fulano não está sendo honesto comigo. Quem te deu essa suspeita, esse espírito de suspeita, de que o outro não está sendo leal, sendo que o outro não está fazendo nada de errado? Um demônio está trabalhando na sua perspectiva. Alguém fala comigo assim, o segredo é a pureza. Mas o que adianta você falar de pureza para alguém que está acostumado a viver na sujeira? Nasceu na sujeira, viveu na sujeira, cresceu na sujeira, limpa um pouquinho, suja de novo. Sujeira não é problema. Sujeira é o normal. Como é que você vai discernir quando um demônio está trabalhando na sujeira, sendo que você está acostumado com a sujeira? Você viveu na sujeira, você nasceu na sujeira, você está na igreja alguns dias, mas e daí? Você continua, dentro continua sujo. Irmão, o que tem de crente que foi lavado no sangue de Jesus, mas continua sujo? A sujeira da atmosfera é uma coisa impregnada na vida de muitos crentes. Como é que você vai discernir que tem um demônio trabalhando aqui, quando na verdade você já nasceu, ele já estava trabalhando na sua vida? Você canta louvor hoje, mas o demônio continua lá. Você nunca mandou ele embora, porque você está acostumado com ele. Ele fala que você não presta. Ele fala que você é um derrotado. Ele fala que você é isso. Mas ele falou a vida inteira, você já acostumou com essa voz, você está louvando a Jesus e ouvindo ele ao mesmo tempo e vamos seguindo. Como é que está, irmão? Pela graça. Só Jesus. Tira os demônios da sua vida. Eles estão gerando uma perspectiva em você. Um demônio de ciúme fala que o outro está traindo ele. Mas um demônio de desânimo, o que ele fala? Você está cansado. Você não está cansado de coisa nenhuma. Você não está cansado. Mas um demônio chega para você e ele diz o quanto você está cansado. Aí ele começa a justificar, olha, você dormiu pouco, hoje você trabalhou muito, o tráfico estava difícil, aquela pessoa te perturbou. Sabe o quê? Realmente, você está cansado. Você tem que admitir que você está cansado. Qual de nós vira para o demônio? Que mentiroso, rapaz, vai embora daqui que cansaço, coisa nenhuma. Qual de nós faz isso? Tem razões demais para aceitar o cansaço. O pastor inglês estava ministrando libertação numa senhora de idade, depois de expulsar vários demônios. Ela falou que estava muito cansada.
pediu para dar um tempo. Ele falou, claro, uma senhora de idade. O Espírito Santo falou para ele, não é a idade não, é o demônio do cansaço que está nela. É um dos que os crentes mais gostam de racionalizar, justificar ele e não manda ele embora. Experimenta mandar o cansaço embora quando você estiver bem cansado. Experimenta abrir a boca. Você já mandou, né? E aí foi embora, né? Mudou a perspectiva na hora, não mudou? Pastor Daniel, uma pergunta. Eu não mandei ele embora, não falei, Espírito Santo, renova as minhas... Pronto, mandou embora do mesmo jeito. Não falei com ele. Obrigado por esse exemplo. Obrigado por esse exemplo. Eu não vou pedir, seria injusto pedir para levantar a mão quem se sente cansado. Eu me sinto cansado todo dia. Você trabalha todo dia, como é que você não vai se sentir cansado todo dia? Basta levantar de novo, comer de novo, trabalhar de novo. Você fica cansado todo dia, só você terminar esse pensamento. O Espírito Santo me deu a mesma palavra que deu para a irmã. O que sai da minha boca o tempo todo é, o Senhor me renova. Mas é porque eu estou o Senhor me renova. Você vê eu falando que o Senhor me renova, é porque eu estou sendo renovado. Eu não estou cansado. Você queria falar? Geralmente eu chego em casa e parece que todo o cansaço do mundo, mas é para mim não ir para o meu quarto de oração. E quando eu saio de lá, eu falo, era demônio, não era cansaço natural de cansaço. Alguém diz, pega esse demônio, irmão, pega ele, não deixa ele ficar te pegando, não. Tá? Tristeza. Por exemplo, eu posso falar do demônio da tristeza, porque foi o que mais andou comigo a vida toda. Sabe qual o dia que ele gostava de vir? Ele tinha o dia da semana para vir, brother. Tinha o dia da semana. Sexta-feira. Sexta-feira à tarde, vinha aquela atmosfera. Sexta-feira à tarde. Eu falei. Mas era uma situação que, se tivesse uma situação, uma festa, uma coisa para eu ir no sábado, eu já não ia. Eu não ia. Porque eu não estou no clima. Quem te deu esse clima? Eu não sabia que o inimigo estava manipulando as minhas emoções para me dar a perspectiva dele. Então, quantos fins de semana eu perdi, ou quantas situações eu perdi, porque um demônio estava me... Alguém diz comigo, para mudar a perspectiva, você tem que repreender um demônio. Às vezes tem mais 2 atrás dele, 3, 7, não sei quantos. Você tem que descobrir quem está atrás daquela perspectiva negativa. Eu só queria que você perguntasse para você, quem está me dando esse sentimento? E quando eu falo quem, eu quero que você pergunte se é o Espírito Santo. Só isso. Uma pastora veio falar comigo uma vez, a pastora França, ela falou assim, por que o inimigo ainda está tendo uma porta na sua vida? Aí eu falei assim, não sei. Aí depois ela ficou ali olhando para mim, ela falou assim, já sei, é a tristeza. Aí eu falei assim, ela falou assim, você tem tristeza? Eu falei assim, ué, tristeza é normal, né? Todo mundo tem, né? Eu falei assim, a gente fica entristecido. Ela falou assim, para uma vida de crente não é normal. Você não pode entristecer, porque aí o inimigo entra. Bom exemplo, é o que eu falei da sujeira. Acostumamos com a sujeira, nascemos nela, como é que a gente vai discernir isso agora? Nós vamos fazer a oração agora. E a oração vai ser, Senhor, eu quero justiça nas minhas emoções. Eu quero aprender a viver uma atmosfera pura. Eu quero aprender o que é pureza no meu coração, porque eu não sei o que é isso. Eu vivi no mundo, eu vim do mundo, Senhor, eu vim da sujeira, eu vim do lugar que tudo era... O Senhor sabe, mas eu preciso de uma noção da justiça. Eu reclamo nesse momento que nós estamos orando, que o Senhor traga sobre nós uma revelação da justiça nas emoções, da pureza. Porque quantos de nós está operando, Senhor, na impureza da carne, e o diabo não tem dificuldade de entrar por causa da atmosfera que nós operamos. Nós pedimos perdão ao Senhor. Nos ajuda a enfrentar os espíritos e repreender os demônios que trazem, Senhor, essas atmosferas sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Eu ia falar de dúvida, incredulidade. Você pode imaginar, lógico que é uma blasfêmia falar isso. Mas eu não vou falar uma blasfêmia, né? Mas seria... ninguém pode imaginar o que eu vou falar. O Espírito Santo te trazendo dúvida e incredulidade. O Espírito Santo te trazendo depressão. O Espírito Santo... Então, se não é Ele, você tem que perguntar assim, é o Espírito Santo que está me dando esse sentimento? É isso que tem que perguntar. Right?
Se não é ele, quem é? Não tem outro, né? Não tem outro. Irmão, a perspectiva, ela dá sabor à vida, né? Às vezes o sabor é amargo, às vezes é azedo. Depende só da perspectiva, tá? A vida não tem culpa de como nós nos sentimos, tá? Mas é a nossa perspectiva que é responsável por isso. Então, o que o diabo nos faz é dar uma perspectiva ruim. Então, a oração, ela nos liberta da perspectiva humana e da perspectiva do inimigo. Por isso, orar por você. Por isso, eu continuo insistindo, e nós precisamos orar por nós, né? O Salmo 100, ele me confrontou e vai me confrontar sempre, porque ele fala da atmosfera de operação da pessoa que adora a Deus. Celebrai com júbilo. O que tem gente celebrando com pesar, com tristeza, com aflição, né? Servir ao Senhor com alegria. Você está falando da atmosfera, então eu preciso ter essa coisa em mente. Quando eu entro na oração, eu entro para que Deus primeiro mude a atmosfera em mim, mude a perspectiva em mim. Quem ora aqui sabe quantas vezes a gente ora seco, entrou seco. Depois a gente sai, né, renovado pelo Senhor. Eu não sei se você tem o costume de adorar o tempo todo, de falar palavras de adoração o tempo todo, de dar graças a Deus o tempo todo, mas se você quer trazer a perspectiva correta, a atmosfera correta, a sua boca tem que ter um louvor o tempo todo. Abriu a porta do carro, obrigado, Jesus. Não é religiosidade não, porque tem crente que faz disso uma coisa absurda. Tem crente que faz disso uma religiosidade que dá vontade de... Eu me lembro de uma vez eu estar num culto, uma pessoa que falava glória o tempo todo e Deus falava para mim, é carne pura. Porque incomodava. Incomodava. A carne quer dar glória também. Eu não estou falando disso. Não estou falando de você ser religioso, de você querer mostrar, sabe, que você é muito positivo. Não, eu estou falando de você ter uma adoração no coração, uma adoração nos lábios o tempo todo. Não para mostrar para ninguém, mas você está subindo uma escada sozinho no corredor que não tem ninguém e você está adorando a Deus em cada step. Você está celebrando Ele, você está dando graças. Você sabe, uma atmosfera de gratidão invade você. Você passa a viver nessa atmosfera, você começa a ter resultados que você... Não é difícil para você ter certos resultados. Tenha uma palavra de louvor em seus lábios o tempo todo, tá? Agora, a expectativa, como eu disse, é a fé. É aquilo que a gente crê, tá? É aquilo que a gente crê. É o que está no nosso visor, tá? A fé é a nossa expectativa, é aquilo que esperamos. Nós só podemos esperar as coisas do Senhor quando nós temos a perspectiva dEle, quando nós enxergamos como Ele vê. Então, em Jeremias 29:11, né, o Senhor diz, pois eu sei que planos eu tenho a respeito de vós, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa é a perspectiva de Deus. Muitos crentes não têm a perspectiva de Deus. Quando você está desanimado, eu vou repetir as palavras de um outro pastor. Quando você está desanimado, você está debaixo da influência de um demônio. O Espírito Santo não gerou aquilo em você. Sempre que eu quero ficar desanimado, porque eu já fiquei desanimado muitas vezes, tantas vezes que eu já sei como é ficar desanimado. Então, quando eu vou querendo ficar desanimado, você está aqui de novo, né? Você está querendo me levar de novo por esse caminho. Eu renuncio à sua obra. Eu renuncio ao seu projeto. Eu não vou negociar. Alguém fala comigo assim, eu vou te dar uma palavra para você falar para o diabo. Não, desculpa, não era isso. Eu vou dar a palavra agora. Sorry, eu vou dar agora. Tipo assim, eu vou te dar uma frase para você falar para o inimigo, tá? A frase é, eu não negocio mais com você. Eu não negocio. Sabe por quê? Eu negociava muito com a tristeza. Vinha, conversava comigo. Eu estava nos braços dela, eu me sentia triste, Quando ela vem, eu tenho uma palavra, eu não negocio mais com você. Mas por quê? Porque eu negociava muito. Eu negociava muito com esse espírito. Deus está tentando, pela sua palavra, criar em nós a expectativa da fé. Ele faz a gente visualizar, olha como o Espírito Santo, ele faz a gente visualizar que vai ter a vitória, ele faz a gente visualizar, ele está falando o tempo todo, eu sou contigo, eu vou te dar vitória, eu vou consertar, eu vou fazer. O que ele está tentando visualizar, fazer você ver, enxergar
que ele vai realizar aquilo. Romanos 4,17 é uma palavra que eu gosto, porque ele diz assim, ele chama à existência as coisas que não existem. Ele quer criar em nós essa expectativa que a coisa pode nem existir ainda no mundo real, mas ele convida você para chamar aquilo à existência, tá? Para que a sua visão possa ver. Se uma coisa não existe ainda, mas eu chamei, isso significa que eu já enxerguei. Eu já enxerguei no meu espírito, por isso que eu chamei. Esse é o Deus que nós servimos. Ele nos criou com a percepção que pode receber uma mensagem dele e trazer à existência uma coisa que não existe. A existência é o resultado. Deus quer que a gente traga um resultado, resultado. Depende da nossa perspectiva. Depende do que a gente está vendo. O que você está vendo hoje? 13 de março de 2024. O que você está vendo na sua vida hoje? Alguém pode dizer assim, a perspectiva não é muito boa para mim. Eu não estou com a perspectiva muito boa. Eu não estou numa fase muito boa. Pede ao Senhor para mudar a perspectiva. Talvez a situação não vai mudar, mas Deus pode mudar a forma como você vê. E você pode passar a entrar na atmosfera dele. E operando nessa atmosfera, é inevitável que venha um resultado positivo do Senhor. Lucas 1,37, o anjo disse para Maria, porque para Deus nada é impossível. Repete comigo, para Deus nada é impossível. Falar esse versículo no culto de quarta-feira, quando a gente está falando da fé, é fácil, mas esse versículo tem que estar na tua boca, naquele momento em que o diabo diz, te falei que ia ser assim, assim. Você vira para ele e diz, para Deus nada é impossível. É quando a tristeza vem, é quando a atmosfera negativa vem, eu falo, para Deus nada é impossível. A palavra de Deus, alguém diz comigo assim, se eu falar, eu não vou falar o resto ainda, vou explicar por que você tem que falar o que você vai falar. Porque quando você fala, é usando a espada. A espada é a única arma, parte da armadura de Deus, que é a arma de ataque. E a espada está na boca. Então, quando você fala, você está... Agora eu esqueci o que eu ia falar. Quando você fala, você tem que trazer a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai mudar aquela situação. Então, não abra a boca para falar outra coisa. A incredulidade é uma expectativa humana. Deixa ver, não sei que não vai acontecer nada mesmo. Quem gerou isso? A incredulidade ela não se alinha com os caminhos do Senhor, com os pensamentos do Senhor. Porém, a fé se alinha aos altos caminhos do Senhor. Efésios 3:20 diz assim, porque Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quando a gente está fazendo a melhor das nossas orações, Deus está dizendo, é só isso que você consegue ver? Você só consegue esperar isso? A melhor das nossas orações ainda é pequenininha demais, é pequena demais. A nossa expectativa é sempre pequena demais para um Deus tão grande. Para um Deus tão grande. Eu gostaria que... Eu só posso te dar as coisas que eu aprendi. Então, uma das coisas que o Espírito Santo tem me ensinado é falar com Deus sobre as estrelas. Eu converso com Ele sobre as estrelas. Ontem eu estava no pé da escada da minha casa que sobe para o quarto. Só que a janela no final da escada estava aberta. E de onde eu estava, eu conseguia ver uma estrela lá no céu. Eu falei para Deus assim, você está vendo aquela estrela lá? Você criou ela. E você sabe o nome dela. E eu estou falando com você que criou aquela estrela e que sabe o nome dela. Você é tão grande para pegar esse probleminha que eu estou com ele aqui agora, no pé dessa escada, essa situação que eu estou com ela aqui agora, essa expectativa, essa coisa que está aqui querendo me deixar negativo. Você é poderoso para mudar isso agora. Eu falo com ele sobre essas coisas. Aleluia. Eu saio na porta, quando eu saio na porta de casa para ir orar de noite, dá para ver as estrelas no céu.
E eu falo com Deus, olha lá, qual é o nome daquela lá? Porque a palavra diz que você conhece todas elas pelo nome. Então, você está tão alto aí, tão grande, eu só estou saindo ali para orar, para falar com você. Eu não vou falar com outro, eu vou falar com aquele que criou essas estrelas. A gente tem que melhorar a nossa perspectiva, a gente tem que tirar a nossa perspectiva de baixo. A gente tem que pensar num Deus maior. Eu lembrei do que eu ia falar aquela hora. É mais uma coisa que o Espírito Santo me ensinou. Quem já percebeu que o diabo gosta de trazer a lista dos problemas que tem para resolver para você? Aí ele fala, você lembra, né? Tem que resolver isso. Você tem 3 semanas que você está com aquele problema e você não resolveu. Por que você não resolveu? Você não resolveu ainda. Quando é que você vai resolver aquilo? Quando é que você vai resolver? Quando é que você vai resolver? Quando é que vai resolver isso? Quando é que vai resolver isso? Ah, e por sinal, surgiu um novo problema aí agora. Você viu aí o que surgiu agora? Agora tem mais uma aí, ó. Tem mais isso aí agora. E agora, como é que você vai resolver isso? Ele fica. Você já percebeu isso? Eu queria saber se você tem algo para falar de volta para ele. Não. Você tem que ter algo melhor para falar para ele. O Espírito Santo me deu algo melhor para falar para ele, quando ele traz para mim a lista dos problemas. Mais ou menos. É um pouquinho, é mais ou menos. Eu falo para ele assim, no meu território, todos os problemas, isso eu falo para ele assim, Deus vai resolver tudo. Você viu esse problema que você falou para mim? Deus vai resolver ele para mim. Deus vai resolver esse problema para mim. Então, eu não fico pensando no problema, porque eu já tenho uma resposta para o inimigo. Diga assim um para o outro, você tem que aprender a conversar com o diabo. Você tem que aprender a conversar com o diabo, tá? Porque o crente que não sabe conversar com o diabo, como o diabo sabe conversar com ele. O diabo sabe conversar com ele, mas ele não sabe conversar com o diabo. Entende? Então o diabo chega para mim e ele fala, e agora está tendo um problema na igreja de Chelsea. Não, agora é em mal. E agora não sei o quê. Eu falei, eu falo gentilmente com ele. Deus vai resolver esse problema. Você não sabia que ele vai resolver? Você não sabia que no meu território ele resolve todos os problemas? Por que você está falando isso para mim? Ei, ele não sempre resolveu os problemas aqui. Por que você está achando que eu vou resolver? Você sabe o que o diabo quer? Que você tenta resolver o problema. Ele quer que você vá lá tentar resolver o problema. Você tem que dizer para ele, Deus vai resolver o problema. Tirou das suas costas, jogou nas costas de Deus e Deus, te falei? Esse é meu filho, olha, meu garoto. Porque o diabo vai lá, entendeu? E tem mais um, o Espírito Santo ele vai melhorando suas armas, né? Ele vai melhorando suas armas. Então, essa frase, ela passou para ser 2 R's. 2 R's. É tipo assim, apareceu um problema, porque foi revelado. Deus já sabia que o problema existia. Quem já percebeu que tinha problema que estava rolando há tempo e você só ficou sabendo agora? Você já percebeu que você só ficou... Presta atenção no que eu vou falar agora, é um segredo aqui. Que você só ficou sabendo agora porque Deus revelou o problema agora? Você já pensou nisso? Então eu quero que você pense nisso aqui, tá? Porque tem problema... Por exemplo, problemas que aparecem na igreja, eles não apareceram agora. Eles apareceram agora, mas eles estavam lá há muito tempo. Muito antes daquela pessoa chegar na igreja, ela já estava com aquele problema. Só que ela chegou na igreja, foi recebida com muita alegria, muito amor. Bethesda amorosa, muito amor. Não sabe que problema está recebendo. Só que daqui a pouco, o que Deus faz? Ele revela um problema. Aí o diabo chega para mim e fala, e agora? E agora? O que você vai fazer? Aí eu falo para ele assim, o que ele revela, ele resolve. O que ele revela, ele resolve. Você fala isso pro diabo? Não, porque um dia apareceu uma conta do prédio, apareceu um negócio que a gente não estava esperando, né? Apareceu um negócio absurdo lá com a prefeitura. Aí o diabo, e agora? O que você vai fazer? Vai buscar um advogado? Vai falar, não, Deus vai resolver. Porque tem crente que não fala nada para o diabo. Ele fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Ele fala assim, o que eu vou fazer? Aí ele conversa com o outro, e agora? O que eu vou fazer? Misericórdia, misericórdia. Que misericórdia nada? Aquele que revela é o mesmo que resolve.
E Deus fala para mim assim, você lembra do tempo que esse problema você nem sabia que ele estava aí? Só porque você não sabia, ele não estava aí? Ou ele já estava aí antes de você saber? É claro que ele estava lá o tempo todo. Deus escolhe a hora de revelar e Deus escolhe a hora de resolver. Agora, o que Deus quer de mim e de você entre o momento que Ele revela o problema e resolve o problema? Fala para mim o que Ele quer. Come on. Que você deixa Deus ser o dono da situação. Dê as oportunidades para o Senhor. Qual é a oportunidade? Problemão. Ah, é? Deixa Deus resolver o negócio. Não quer. Eu quero ler Tiago 3, 14 e 17, só porque eu estou na atmosfera e eu quero terminar. Só lembrando para os irmãos como a gente precisa vigiar a atmosfera que vai se formando ao nosso redor. Já li esse texto em outras mensagens, você sabe, né? O pregador, ele repete os mesmos textos, porque é os textos que foram revelados para ele, né? Então, Tiago 3,14, ele diz, mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso... Como é que é? Tem o quê? Só coisa boa aqui, né? Se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso, tem o quê? Sentimento. De onde é que vem isso? De onde é que vem isso? Vem das percepções, vem da perspectiva. Isso foi formado aí. Se tendes essas coisas no vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Em outras palavras, assume a atmosfera. Reconhece que é uma atmosfera negativa. E aí ele fala, essa não é a sabedoria ou a atmosfera que vem do alto. Mas ele é muito claro, ela é terrena, animal e diabólica. Lembra quando a gente fez uma oração há 2 minutos atrás, que a gente estava pedindo pureza na atmosfera, pureza no coração? O crente precisa olhar para esse texto e reconhecer quantas vezes ele está operando negativamente. Porque às vezes a questão aqui não é ciúme e sentimento faccioso, às vezes é depressão, é tristeza, é frustração, é raiva, o que quer que seja que não é bom. E aí no verso 16 ele diz, porque onde há, isso é, onde tem essa atmosfera, ciúme, sentimento faccioso, aí há o quê? Confusão e toda obra má. O que ele está falando? Do resultado dessa atmosfera. O crente precisa vigiar a atmosfera. Uma coisa que eu me arrependo o tempo todo durante o dia. Diga comigo, por favor, arrepender durante o dia. Várias vezes. Você faz isso? Porque a gente pega... Irmão, a coisa vem para nós toda hora, toda hora. Às vezes você está bem aqui, a hora você já não está bem aqui. Você estava feliz aqui, já perdeu a paz aqui. Tem que arrepender toda hora. Tem que arrepender toda hora. Vou falar mais um segredo para você. Repita comigo assim, rápido para pecar. Mais rápido ainda para se arrepender. É isso aí. A gente tem que aprender a usar essa ferramenta. Por quê? Você peca sem perceber, deslizou e já pegou. Então, do jeito que você deslizou tão rápido, crente, aprende a ir lá e confessar logo. Não vou esperar domingo, chegar na igreja, dobrar no altar e pedir perdão. Não, pede agora. Rápido para pecar? Rápido para ficar com raiva? Rápido para falar o que não deve? Então seja tão rápido para se arrepender também. Amém. Senhor, irmão, quantas vezes a palavra sai da minha boca? E não é palavra ruim não, irmão. Mas é uma palavra que o Espírito Santo não queria que fosse falada. E quem não sabe? Fala para mim aqui, quem não sabe? Ih, não era para ter falado isso. Eu não espero chegar à noite para ir orar, não, irmão. Eu oro ali. Espírito Santo, estou te pedindo perdão agora. Ontem foi culto. Nós estávamos conversando depois do culto. Eu tive que entrar lá no banheiro da igreja para pedir perdão ao Senhor. Ontem à noite. Eu falei, Espírito Santo, não era para eu ter falado. Esperei chegar em casa, não, irmão. Pedi perdão lá. Rápido para pecar? Então rápido para se arrepender também. Porque eu quero restaurar a atmosfera do céu. Agora, o verso 17, todo mundo tem que ter ele decorado. Porque aqui está a atmosfera que a gente precisa, mais a sabedoria que vem do alto.
Aqui a coisa vem do alto, irmão. A coisa não vem da terra aqui, muito menos do inimigo. Primeiramente é pura, depois é pacífica. Irmão, você vê um crente gritando, xingando, aquilo é diabo puro. Aquilo não vem de Deus. Se você se vê nessa situação, você é um cooperador, você é diácono do diabo. Você faz a obra dele. Você parte para cima do outro xingando igual um... Misericórdia. Nem dá para acreditar que você é um ser humano. Porque a atmosfera que vem do alto é pura. Depois ela é pacífica. Paz, irmão. Paz. Você está em paz. Ou qualquer coisa tira você da paz e põe você na guerra. Depois ela é moderada. Você é uma pessoa moderada? Ou se apertar você... Cadê a moderação, irmão? Cadê a atmosfera? Em que atmosfera você opera? Você é tratável, cheio de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. O Espírito Santo mandou eu orar esse versículo. Ele falou para mim, você tem que ter essas coisas na sua vida. Ora para operar nessa atmosfera. Se arrepende da tristeza, se arrepende daquilo outro e pede para a sua alma operar nessa atmosfera. Porque presta atenção no que ele falou para mim, a minha unção na tua vida, quem é ungido aqui? A unção na nossa vida não vai funcionar na atmosfera errada, não vai funcionar, ela só vai funcionar na atmosfera do céu. A unção veio do céu, ela só funciona na atmosfera do céu. Então o que nós precisamos fazer? Nos arrepender o tempo todo, é só isso que precisa fazer. Senhor, me arrependo dessa raiva agora. Senhor, me arrependo desse mau humor. Às vezes você não falou com ninguém, você não xingou ninguém, mas você não está aguentando você. Imagina o Espírito Santo, como é que ele está dentro de você. Você tem que se arrepender daquele mau humor, sozinho lá você. Nem sempre isso tem a ver com as outras pessoas, porque a gente usa a palavra de Deus, se eu estiver perto de alguém, eu não estou fazendo mal para ninguém, eu posso ficar com tanto de raiva que eu quiser. Ah, é? E o Espírito Santo dentro de você? O que ele está achando disso? Tem que pensar, é o Espírito Santo. Um pai pode pensar, eu não posso ficar assim na frente dos meus filhos. Ah, é? É os teus filhos que são o teu padrão? E Deus que está dentro de você. Ei, quem está confrontando a atmosfera maligna é o Espírito que está dentro de mim. Ele está incomodado lá, ele está aflito com você sentindo aquilo. Quando eu amo a pureza, quando eu amo a atmosfera de Deus, é por causa do Senhor. Eu podia estar no deserto, eu não tinha o direito de estar de mau humor. Eu podia estar em qualquer lugar. Vamos terminar. Igual eu falo, gente, quando eu falo vamos terminar, é que vocês têm que ficar orando. Orando para eu terminar. Porque eu estou tentando, me ajuda. Entendeu? Então, o ambiente, que é a atmosfera, é o clima emocional, ele é resultante, né, esse clima emocional aqui, ele é resultante da perspectiva, ele é resultante da expectativa, tá? E ele gera uma atmosfera espiritual, na qual nós passamos a operar sem perceber. E essa atmosfera, diga comigo assim, a atmosfera que eu opero é captada pelo mundo espiritual. Por exemplo, você já percebeu como um cachorro percebe o medo em você? Quando você está com medo, ele fareja, né? Aí que ele vem, né? Ele vem por quê? Porque se ele latir, você não se mexeu, ele murcha na hora. Mas se ele perceber o medo em você, é a mesma coisa. O mundo espiritual é aqui. Você atrai o mundo espiritual com a atmosfera que você está operando. Você está naquela depressão no fundo do poço. Você atraiu quem para você? Os anjos? Você atraiu quem? Você atraiu os demônios. Você atraiu. A atmosfera, ela é o ambiente próprio para a operação do mundo espiritual. Dependendo da atmosfera, os anjos trabalham. Dependendo da atmosfera, os demônios trabalham. Tá? Por isso que é preciso ter uma atmosfera de louvor para que Deus possa vir. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Eu coloquei o Salmo 22, verso 3, o que diz lá? Lá diz... Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Onde que Deus desce?
22, verso 3, Deus desce nos louvores de Israel. Ele está entronizado nos louvores de Israel. Ó, que beleza, terminou. Nós vamos orar, vamos vir ao altar e nós vamos dizer para o Senhor: me ajuda a operar na atmosfera do Senhor. É claro que nesse altar, nessa noite, nós também vamos nos arrepender por todas as vezes que nós fomos seduzidos pela pressão, pela pressa, pela precipitação ou qualquer sentimento que trouxe sobre nós a atmosfera que não é do Senhor. E nós vamos, em primeiro lugar, dizer para Deus: Tu és puro, Tu és santo. E por causa da Tua santidade, eu quero me arrepender nesse lugar. De toda vez que a minha alma, os meus sentimentos, os meus pensamentos e a minha perspectiva foi tão negativa, Senhor, que eu não atraí a Tua presença. Pelo contrário, eu terminei atraindo a presença do Senhor. Eu quero me arrepender. Quem quer orar comigo nesse momento? Com suas próprias palavras, dizer: Senhor, eu quero cuidar do meu emocional, Senhor. Eu quero manter a minha alma ligada no trono, Senhor. Não é na atmosfera que o inimigo está criando. Senhor, livra a minha alma, Senhor. Senhor, eu te apresento o meu emocional. As minhas percepções venham ser lavadas no sangue. Meu ouvido espiritual, meus olhos, a minha glândula pineal, sim, Senhor, as áreas do meu cérebro que captam o mundo ao meu redor. Deus, eu coloco os meus sentidos, alguém diz comigo, eu coloco os meus sentidos debaixo do sangue de Jesus. Eu quero, Senhor, a Tua atmosfera em mim. Pai, gera isso em nós essa noite. Pai, gera isso em nós essa noite. Pai, gera isso em nós essa noite. À medida que nós confessamos ao Senhor, Senhor, livra-nos agora de toda perspectiva que não veio do Senhor, toda interpretação que não veio do... Alguém diz: Senhor, eu me arrependo, eu renuncio àquela voz, àquela ideia, àquela imagem que o inimigo me deu, que não é do Senhor. Eu renuncio os sentimentos que ela trouxe, eu renuncio os pensamentos que ela trouxe, eu renuncio toda a interpretação que não veio do Senhor sobre mim, sobre meu cônjuge, sobre a minha vida, sobre o que quer que seja. Senhor, eu não aceito a perspectiva do inimigo. E agora, Senhor, se eu tenho alguma expectativa negativa em mim, eu quero renunciar a ela agora. Se eu tenho medo, eu renuncio agora. Se eu tenho temor, se eu tenho alguma ansiedade, eu renuncio agora. Se eu tenho, Senhor, frustração em mim, se eu tenho, Senhor, um sentimento de incredulidade em mim, eu renuncio toda a expectativa negativa que foi criada por essas coisas. Retira de mim toda a fé no negativo, Senhor. Eu quero que a minha fé, a minha expectativa seja de que o Senhor vai agir, o Senhor vai fazer, o Senhor vai resolver, o Senhor vai trazer revelação, o Senhor vai resolver as coisas da minha vida. Deus, eu quero operar na Tua atmosfera, porque eu quero receber os dons do Senhor, os resultados do Senhor. Senhor, uma das coisas que nós precisamos é revelação, é discernimento, respostas em nossa vida. Mas isso só vai vir se nós operarmos na atmosfera do Senhor. Senhor, opera essas coisas em nós essa noite. Eu te peço que cada um de nós que está aqui possa levar essas coisas para a sua oração. Agora eu quero proclamar a cura do Senhor em nós essa noite. Eu quero proclamar que o sangue de Jesus nessa reunião está curando o nosso coração de toda dor, toda aflição, toda ansiedade. Eu declaro que pânico e ansiedade não tem lugar aqui. Eu declaro que o sangue de Jesus arranca tristeza, depressão, frustração, toda perspectiva agora negativa seja arrancada, toda dor, para que venha uma cura do Senhor. E na cura vem a paz do Senhor. E na paz do Senhor está uma resposta, está um discernimento, está a voz do Senhor. Eu proclamo, Senhor, a Tua paz sobre a Tua igreja essa noite. Todos que estão ouvindo essa palavra no computador, todos que estão ouvindo agora, nessa noite, nesse lugar, eu proclamo a Tua paz, a paz do Senhor. Alguém diz comigo: eu recebo a paz. Eu declaro a minha mente, todo o meu ser, debaixo da paz do Senhor.
Em nome de Jesus. Nós vamos fazer mais uma oração. Eu queria convidar você para a gente orar, pedindo ao Senhor assim, me dá um senso de pureza tão grande, vou explicar, me dá um senso de pureza, um senso de justiça, que eu saiba rejeitar quando o mal chegar. Me dá isso, Senhor, me dá isso, me dá isso. Me dá esse senso de justiça, de pureza, que eu discirna, Deus, quando o inimigo vier, quando a impureza, quando a sujeira vem, que eu aprenda, Senhor, a amar a pureza. Me dá amor pela pureza na atmosfera, me dá essa revelação, me revela o que é pureza, me revela o que é santidade nas emoções, me revela, Senhor, que tristeza é pecado, que ansiedade é pecado, que medo é pecado, me revela que essas coisas são sujas, me revela que frustração é pecado, pressa, precipitação é pecado, me dá essa revelação, ó Deus, para que eu reconheça a sujeira, para que eu ame a pureza, pois a pureza é a serenidade, a pureza é a paz, a pureza é a alegria, a pureza é a espontaneidade, a pureza é a tranquilidade, a pureza é o sorriso, é a alegria, a pureza, Senhor, é a confiança. Eu declaro a pureza do Senhor em nossos corações, em nossas emoções. Eu queria que nós dessemos as mãos para a gente orar uns pelos outros. Nós vamos poder, Senhor, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, dá vitória a ela, dá vitória a ele nas dificuldades, nas lutas que ele passa. Tu sabes o que o inimigo está tentando fazer com cada um de nós. Traz uma libertação agora. Eu oro por libertação agora. Traz a libertação nesse momento. Essa pessoa aflita, que está sendo atacada pelo inimigo, que está sendo bombardeada, seja agora salva pelo Senhor. Os anjos do Senhor entrem com uma providência para dar paz. Traz a libertação nos nossos irmãos. Traz a libertação nos nossos irmãos agora, nesse momento. Todo espírito opressor tem ordem para ir embora agora. Solta a mente dessa pessoa. Solta o espírito dela. Solta a perspectiva dela. Vai embora, tu não tens lugar no nosso meio. Dou a ordem em nome de Jesus. Vai embora, espírito da mentira, que traz a perspectiva do mal negativo. Vai embora, nós te ordenamos. Solta a mente. Solta o coração. Solta a perspectiva. Eu declaro que o Senhor traz cura, que o Senhor traz libertação. O Deus eterno está nesse lugar, nos trazendo cura nesse lugar, nos trazendo cura. Eu recebo a cura, eu proclamo a cura sobre você, eu proclamo a libertação, eu proclamo que tu vais em paz para casa, que tu vai em paz para casa, tu vai em paz, tu vai ter alegria, tu vai em paz para viver uma atmosfera pura de alegria, de paz e serenidade. Eu proclamo que os teus opressores são calados essa noite. Toda voz da opressão, toda voz do tormento é calada agora. Eu calo a voz do tormento na tua cabeça. Eu proclamo agora em nome de Jesus, cala-te, Satanás. Essa vida não te pertence, essa alma não te pertence. Solta os ouvidos dela. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a voz do pastor sobre a igreja, sobre as ovelhas do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Louvado seja o Senhor. Que bom que você veio hoje à noite aqui. Que bom que você recebeu essa palavra. Que você aprenda a batalhar. Não deixe o inimigo te dar a perspectiva dele, tá? Diz para ele, o Deus que revela, é o Deus que resolve. Então, vai embora. Deus está resolvendo meus problemas. Deus abençoe os irmãos. Sábado, 7 horas da noite. Jantar, hein? Meu aniversário, não perca. Tá bom? Sim, a nossa irmã Carla e Carliane. As irmãs estão vindo a primeira vez hoje aqui. E o presbítero Douglas fez uma visita na casa das irmãs com a irmã Priscila. E é um prazer que as irmãs vieram aqui hoje. Vocês moram em Milford? Milford. Que bênção, viajou para poder vir aqui. Vamos, eu queria fazer uma oração especial pelas irmãs. Vocês podem vir aqui? Eu queria que vocês estendessem as mãos para elas, para que Deus possa fazer algo miraculoso na vida delas e da família. Apenas abre as mãos para receber uma bênção do Senhor. Pai, aqui está a tua filha. Ela veio na tua casa hoje, junto com a sua filha. Eu quero pedir que o Senhor defenda o teu projeto nessa família. Os parentes que ficaram em casa, os filhos, marido, irmãos, eu proclamo agora, Jesus defende o projeto nessa família. Tu és o Deus que traz paz.